Somente no ano passado, os brasileiros gastaram R$ 1,5 bilhão com a compra de analgésicos. A maioria dos medicamentos foi consumida para combater a dor de cabeça e a enxaqueca é uma das vilãs. Ela é caracterizada por uma dor pulsátil em um dos lados da cabeça e às vezes nos dois, acompanhada de fotofobia, náusea e vômito. Segundo o Ministério da Saúde, de 10 a 15% das mulheres e de 2 a 10% dos homens sofrem de enxaqueca. As causas da enxaqueca são desconhecidas, mas os profissionais de saúde afirmam que elas estão relacionadas com alterações do cérebro e podem ter influência genética. O padrão de crise é o mesmo para cada pessoa. O que varia é a intensidade. Alguns fatores contribuem para o avanço da patologia: estresse, jejum prolongado, mudanças bruscas de temperatura, perfumes e odores muito fortes e esforço físico. Um dos tratamentos mais eficazes para o combate da enxaqueca é a acupuntura, mas pouca gente procura o procedimento. O fisioterapeuta Oséias Moura trata pacientes com esse problema. As pessoas ainda não têm o hábito de buscar o fisioterapeuta como profissional de referência para tratamento da enxaqueca. Há muito tempo, a enxaqueca é companhia desagradável da empresária Iaponia Madeira. E foi por meio da acupuntura que a vida dela mudou e para melhor. Já fiz vários tratamentos convencionais, controle de alimentação, mas assim, o que tem me dado mais conforto é através da acupuntura. A eficácia do tratamento da enxaqueca por meio da acupuntura pode ser sentida em pouco tempo. Pessoas, por exemplo, que tinham crise de enxaqueca ao longo de 10 anos, com internações recorrentes, às vezes 2 ou 3 vezes por semana por crises graves de enxaqueca, depois de 2, 3 meses de tratamento, passaram a exibir 2 ou 3 crises por ano. Então, a redução significativa dessas crises, além de um ganho inominável de qualidade de vida, que é o mais importante. E essa questão da qualidade de vida é realmente muito importante. O doutor Daniel me dizia aqui que a dor de cabeça, a enxaqueca mais especificamente, é uma das doenças mais incapacitantes que existem, né? Quer dizer, modifica realmente a rotina do dia a dia do paciente e incomoda muito. Exatamente. 90% dos pacientes que têm enxaqueca, quando têm crises de dor, referem dor intensa ou muito intensa e, portanto, incapacitante. Eles realmente ficam incapacitados para executar suas atividades diárias. Ele não consegue estudar, trabalhar, ir para a escola, não consegue dirigir, porque não consegue se expor à luz. Então, realmente, enxaqueca é uma doença muito incapacitante. E é uma das maiores queixas nos consultórios também. Dor de cabeça, de um modo geral, e aí eu não estou falando só de enxaqueca, mas estou falando de dor de cabeça de uma forma geral, é a queixa mais frequente da prática clínica no mundo inteiro. A Isa Lara, lá de Corrente, doutor, ela disse que sente dores de cabeça constantemente. Às vezes já acorda com dor de cabeça, já foi ao médico, já foi prescrita foram prescritos vários medicamentos, mas a dor não passa. É uma dor que pulsa na cabeça, uma dor latente. Tem sintomas de enxaqueca. A pulsatilidade é uma das principais características semiológicas da dor da enxaqueca. Não é a única, o fato de ter uma dor pulsátil não significa obrigatoriamente que ela tenha enxaqueca, mas aumenta muitíssimo a nossa suspeita clínica para isso. Agora, os tratamentos evoluíram? É possível hoje que o paciente com enxaqueca possa ter qualidade de vida, possa conviver com a doença, já que é uma doença que não tem cura? Não sei nem se pode se chamar de doença, uma enxaqueca? Enxaqueca é uma doença como hipertensão arterial, como diabetes, que não tem cura, mas tem um tratamento eficaz. Nós temos um percentual de sucesso no tratamento da enxaqueca superior a 95%. Quer dizer, é uma exceção um paciente ter enxaqueca corretamente diagnosticada e não ter uma melhora substancial na sua qualidade de vida com a instituição do tratamento correto. Existem as enxaquecas de difícil controle? Sim. Existem as enxaquecas transformadas pelo uso contínuo de analgésico? Também. Mas 95% delas podem ser adequadamente tratadas. Agora, quando é que a dor de cabeça ou a enxaqueca deve nos preocupar? Bom, a enxaqueca enquanto doença deve nos preocupar quando ela nos incapacita. Então, realmente, se eu tenho uma vida que está modificada pela presença da enxaqueca, eu realmente preciso de um tratamento para modificar isso e para ter uma qualidade de vida melhor. Mas as dores de cabeça devem nos preocupar, especialmente para nós que temos enxaqueca. Nós dois. O doutor Daniel me trata, viu? Eu melhorei muito. Ainda bem. Então, quando é que uma dor de cabeça deve nos preocupar, especialmente a quem tem dores de cabeça com frequência? É quando ela é semiologicamente diferente, quando ela tem características, intensidade, horário,
se associa a outros sinais como rigidez de nuca, por exemplo, a ptose palpebral, que é a queda da pálpebra, uma visão dupla, alterações neurológicas outras, febre, rigidez de nuca, essas coisas todas associadas à dor de cabeça devem chamar a atenção para uma outra etiologia. Quer dizer, o fato de uma pessoa ter enxaqueca não significa que todas as dores de cabeça que ela tiver obrigatoriamente serão enxaqueca. Em outras palavras, ter enxaqueca não protege uma pessoa contra outras coisas, contra um tumor cerebral, contra um aneurisma cerebral, contra uma meningite, contra outras coisas. Isso é importante investigar. Então, você tem que investigar. É importante que o doente se conheça, no sentido de perceber quando a crise de dor de cabeça é uma crise de enxaqueca, quer dizer, semelhante às anteriores que ele já teve, com a história familiar positiva também, e quando ele tem uma dor de cabeça que é diferente daquilo que ele habitualmente sente, se associada a outras coisas que normalmente não estão presentes. Isso deve nos chamar a atenção. O nome do nosso telespectador aqui é Edmilson, doutor, ele disse que sofre muito com dores de cabeça, principalmente no período da tarde. Qual será a melhor solução? Tem dias que a cabeça parece que vai explodir e ele fica estressado o dia inteiro. Eu escuto isso diariamente, e o estresse é causa e consequência das crises de enxaqueca. As dores que são diárias, que se repetem com mais de 15 dias por mês, elas merecem um tratamento profilático, ou seja, o uso de medicamento contínuo, diariamente, no mesmo horário, adequado para o sexo, para a dose, para o peso, para a idade, tudo para evitar a recorrência das crises, ou seja, diminuir as crises de dor em duração, intensidade e frequência. Tem uma pergunta aqui muito interessante. O neurologista trata a dor de cabeça decorrente de problemas emocionais como perdas, raiva, medos, assaltos? Sim, é uma pergunta de fato muito pertinente, porque existe uma parte da população que tem enxaqueca, e essa parte da população é especialmente sensível, suscetível aos episódios de estresse. Então, uma perda, um acidente, uma doença na família, uma situação financeira difícil, isso aí causa estresse, e o estresse é gatilho para crises de enxaqueca. Então, o que ele precisa ser tratado são duas vertentes. A enxaqueca precisa ser controlada e o estresse precisa ser administrado. Agora, existem outras dores de cabeça em pacientes que não têm enxaqueca e que aparecem quando você tem um momento de estresse muito prolongado ou uma depressão. Então, é necessário que um especialista avalie o caso para poder informar qual é a causa daquela dor de cabeça e tratá-la adequadamente. Só uma coisa, eu tinha um professor em Belo Horizonte que dizia uma frase muito interessante que eu nunca esqueci: depressão dói. Então, se a pessoa tem depressão, é possível que ela tenha dores de cabeça não enxaquecosas e que devem ser melhoradas com o tratamento adequado da depressão. Muito obrigada, doutor Daniel França, que é médico neurologista, neurocirurgião também. Já chegaram várias perguntas aqui, mas infelizmente nosso tempo acabou. Obrigada pelas respostas, pela participação. Bom dia para o senhor. Sempre um prazer. Vamos